Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. Nessa oportunidade, lendo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. Assim está escrito: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Esses dois versos que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 5 recomendações de Paulo aos cristãos. 5 recomendações de Paulo aos cristãos. Quando nós olhamos para esse texto, esta epístola que Paulo escreveu à igreja de Corinto, nós vamos entender desde o princípio desta epístola que aqueles irmãos da cidade de Corinto, eles tinham sido alcançados através da pregação do evangelho. O evangelho tinha impactado a vida deles, eles tinham então voltado-se para servir ao Senhor. Apesar de Corinto ser uma cidade um tanto liberal e complicada para se viver nela, principalmente quando as pessoas tinham feito profissão de servir a Jesus e ser fiel a Ele. A cidade tinha muitos contratempos e muitos atrativos contrários à vontade de Deus. E por isso, então, este povo precisava sempre ser orientado e ter cuidado para que eles pudessem viver para a glória do nome do Senhor. No primeiro capítulo, nós encontramos ele dizendo aqui que ele escreveu esta carta à igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Então, esta carta é muito importante quando ele começa a escrever, e ele diz aqui que nenhum dom faltava nesta igreja. Aparentemente, quando observamos neste padrão, pelo prisma destes primeiros versículos desta epístola, nós podemos criar a expectativa de um povo diferente, um povo destacado, um povo que realmente estava vivendo para Deus, quando observamos principalmente que eles não tinham falta de nenhum dons na sua vida, naquela comunidade. E os dons são distribuídos pelo Espírito Santo, evidentemente. Mas nós observamos que nesta epístola aos Coríntios, nós vamos encontrar aqui muitas situações que, quando comparamos com o padrão da palavra de Deus a respeito de quem serve a Jesus e a prática deste povo, nós vamos encontrar algumas situações que elas não vão se harmonizar. E ficamos a pensar: como isto acontece? Por que estas coisas acontecem? Daí a razão, lá no final da carta, o apóstolo escrever sobre estas 5 recomendações àqueles irmãos. Porque eles realmente precisavam daquela orientação que foi dada, que nós, lá na frente, vamos meditar sobre elas. Ele recomendou àqueles irmãos que eles, conforme eu li aqui, no capítulo 16, versículos 13 e 14, diz assim: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos e fazei todas as coisas com caridade. Essas foram as recomendações de Paulo. Quando a gente volta um pouquinho desde o primeiro capítulo, o que é que nós vamos encontrar ali? Nós vamos encontrar uma comunidade de cristãos na cidade de Corinto,
mas que no meio deles estava acontecendo dissensões, discórdias, desentendimentos, problemas estavam surgindo entre eles e problemas que sempre trazem dificuldades ao Evangelho, à obra de Deus. Havia lá problemas e Paulo, então, orienta estes irmãos que eles digam a mesma coisa, pensem a mesma coisa, que eles sejam unidos e de um mesmo parecer, que eles procurassem viver a unidade da fé, a unidade cristã, a unidade fraternal entre irmãos. Mas o que ele encontra nesse primeiro capítulo? Ele encontra um conflito que havia ali entre famílias. Foi comunicado através de uma família que havia sido estabelecido lá na igreja de Corinto, grupos preferenciais. Ou seja, dentre aqueles irmãos, se dividiam praticamente em 4 partes, cada um defendendo uma coisa. Então, 4 grupos se levantaram ali em primeiro lugar. O primeiro grupo dizia: eu sou de Paulo. Paulo é o meu pregador preferido. Quando Paulo está, eu estou. Quando ele não está, eu também não apareço por aqui. Outro dizia: não, eu sou de Apolo. Porque Apolo é influente, ele é poderoso. Ele é como que explosivo na pregação. Tem o poder do convencimento. Paulo já é mais racional. Mas Apolo não. Apolo é diferente. Então, quando Apolo vem à congregação, eu estou lá. Mas o dia que Apolo não vem, eu também não apareço por lá. Outro disse: eu sou de Cefas, que é Pedro. Eu já sou de Pedro. Não quero saber de Paulo, nem de Apolo. Meu negócio é Pedro. Quando Pedro aparece, nós estamos por aqui. Quando Pedro não vem, a gente não faz nenhuma questão de vir ou não vir. E o quarto grupo dizia: e eu de Cristo. Então, cada um fazendo um grupo. Então, o último grupo era de Cristo. Os 3 grupos anteriores eram focados nas pessoas. O quarto grupo disse: e eu de Cristo. Mas todos esses 4 grupos estavam vivendo em disputa. E isso não é bom na igreja do Senhor. Disputas traz dificuldade, traz problemas. Os dias de hoje têm sido assim. As pessoas elegem um pregador, um cantor. E eu gosto desse pregador, o jeito que ele prega, a maneira que ele prega. Para mim, ele é o homem de Deus. Já o outro diz: não, para mim esse aí não é. É o B. O outro: não é o B, é o C. Não é o C, é o D. Não, quer saber de uma coisa? Nenhum deles. O meu negócio é com Cristo. É só Jesus e pronto. Então, isso foi comunicado a Paulo. Estava acontecendo este problema lá. Já de início, ele fala sobre isso. E ele disse: graças a Deus que eu a ninguém batizei. Como que dizer? Para criar um grupo em volta de mim. Mas era o que acontecia. No capítulo 2, olhando assim sempre de relance, no capítulo 2, as pessoas procuravam ouvir conhecimento, sabedoria. Qual é a palavra de hoje? Qual é a revelação de hoje? Qual é o conhecimento de hoje? O que será que o pregador vai trazer? E quando Paulo chega lá, ele disse: eu, irmão, quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras. Eu nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo não alimentou aquele desejo de trazer novidades para o povo. Ele queria estabelecer a obra de Deus. E ele foi na simplicidade para falar a palavra de Deus. No capítulo 3, nós encontramos ali as dissensões que havia naquele grupo, aquele povo
que dizia, tinham contendas, tinham dissensões, tinham desavenças entre eles, e cada um defendendo o seu grupo e prejudicando o outro grupo. E o certo é que Paulo disse, vocês são carnais. Quem vive fazendo disputa na obra de Deus não está vivendo pelo Espírito, está vivendo pela carnalidade, pela natureza carnal, que ela é corrupta, ela é cruel, ela é desumana, ela desagrega, ela desarmoniza a vida das pessoas. E ele disse o seguinte, eu não posso trazer para vocês um outro alimento, porque vocês ainda não suportam. Vocês ainda precisam do leite, porque o alimento sólido vocês não são capazes de receber, porque vocês ainda vivem em contendas, em desavenças, em conflitos, em guerras e pelejas. Este era o ponto que vivia lá. No capítulo 4, ele adverte que os ministros, os que têm responsabilidade de falar a palavra de Deus, que eles sejam ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus, e requer de cada um deles a fidelidade. O ministro, ele precisa ser fiel. Ele não pode ser infiel. Os nossos dias estamos vendo muitas situações perigosas, pessoas que estão dotadas de responsabilidades, mas não têm compromisso com a fidelidade. Nem a espiritual, nem a moral, nem a financeira. E isso tem trazido prejuízos à obra de Deus. Mas Paulo, quando escreveu, ele disse, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. No capítulo 5, havia ali uma pessoa, certamente era uma pessoa que devia ter influência na igreja, e tinha cometido um deslize moral, tinha pecado moralmente com outra pessoa, e os irmãos não estavam julgando aquele caso. Estava como que passando o pano por cima, como acontece hoje em dia, né? Passa o pano por cima e deixa, as coisas se acomodam. Paulo, quando chegou lá, disse, não, peraí, isso está errado, isso não é assim. Vocês deveriam tratar este caso. Vocês não podem deixar essas coisas assim. Isso corrompe, contamina a obra de Deus, enfraquece o povo, desanima, impede as bênçãos de Deus de vir. Então, Paulo diz que em nome do Senhor Jesus Cristo fosse tirado de entre eles aquele que cometeu aquele pecado, aquela falha moral. Ele precisava ser cortado da comunhão. Ele precisava ser levado à disciplina para se arrepender, reconhecer o erro diante de Deus e diante da comunidade e pedir o perdão e receber de Deus o perdão e o perdão dos irmãos também. Era esta a condição. Parece que Paulo está escrevendo para os nossos dias. Quando nós olhamos os nossos dias, em pleno século XXI, estas coisas acontecendo. E as pessoas ficam como que se nada tivesse acontecendo. É mentira, é uma calúnia, é uma afronta, é uma acusação. É uma acusação com prova. Com provas não é acusação. É verdade. Então precisa ser levado à disciplina, precisa se arrepender, precisa se consertar, precisa se converter a Jesus. Isso no capítulo 5. No capítulo 6, quando os irmãos tinham problemas entre si, tinham desentendimento, tinham dificuldade, o que eles faziam? Eles corriam à justiça. Eu vou levar você na justiça. Você vai pagar na justiça. Parece os nossos dias, né? Qualquer coisinha, eu vou te processar. Eu vou levar você para a justiça. Paulo disse, não sabeis que havemos de julgar os anjos? Sois tão insensatos que vocês têm coragem de levar o irmão a juízo e perante infiéis? Será que entre vocês não tem alguém que tenha sabedoria para discernir e aconselhar nessa situação? Então veja o que acontecia na cidade de Corinto e compara com os nossos dias. Está acontecendo a mesma coisa. No capítulo 7 ele fala sobre respostas acerca de casamento,
dúvidas a respeito do casamento. Como deve ser o casamento, como deve ser o relacionamento entre marido e mulher. As pessoas ficam se digladiando, conflitam, rivalizam um contra o outro, se negam um ao outro e dizem que estão fazendo isso para consagrar a vida a Deus. Quando Paulo disse que não vos negueis uns aos outros. O homem não tem poder sobre o seu corpo, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas eles vivem a união conjugal para a intimidade comum deles, sem restrição, sem haver negação tanto de um como de outro. Por que eles então foram levados ao casamento, se eles não querem viver conjugalmente? Então Paulo falou sobre isso. No capítulo 8, ele fala sobre as coisas que são sacrificadas aos ídolos. Tudo que é sacrificado ao ídolo, nós não devemos ter parte com elas. São idolatria. São consagrados à idolatria. E nada que foi consagrado à idolatria tem utilidade para o salvo, para quem serve a Jesus. Então nós não podemos nos associar com os ídolos ou com as coisas que são consagradas aos ídolos. No capítulo 9, ele fala sobre a liberdade e o direito dos apóstolos. Por quê? Eles estavam sendo julgados, eles estavam sendo censurados, e disse, não, peraí, mas quem chamou para apóstolo foi o Senhor. E não se pode atar a boca do boi que debulha. Eles vivem do evangelho, eles pregam o evangelho, eles devem viver do evangelho. Hoje as pessoas querem viver às custas dos outros e não do evangelho. Mas quem pregar o evangelho deve pregá-lo com seriedade, com verdade, com pureza. No capítulo 10, ele fala sobre vários incidentes do Antigo Testamento que o povo transgrediu contra Deus e ele trouxe para a lição daqueles irmãos, para não cobiçar, para não se fazer idólatra, para não se prostituir, para não tentar a Cristo, para não murmurar. Tudo isso ele estava trazendo àqueles irmãos. E falando também sobre a idolatria e o culto aos demônios. Que a pessoa, uma hora estava servindo a Deus, outra hora estava na mesa dos demônios. Como é que pode isso? Um cristão participar de duas fontes diferentes e adversas entre si? Não tem como. Hoje estou no templo, estou adorando a Deus. Amanhã eu estou na mesa de um bar, numa bebida simplesmente social, porque o ambiente de trabalho exige isto. E você está dividido? Ou está servindo a Cristo? Dividido, ninguém serve a Cristo. No capítulo 11, ele fala sobre outras situações, sobre as mulheres apresentar-se na igreja, fala sobre a maneira como eles estavam celebrando a ceia do Senhor, representando a morte de Jesus, o partir do seu corpo, o derramar do seu sangue, que deveria ser feito em memória. As pessoas vinham, bebiam do que estava preparado, e depois chegavam outros e não tinha nada para eles. E era chamada a festa do amor, festa do ágape. Mas que de ágape não tinha nada. Porque uns vinham primeiro e desconsideravam os outros. No capítulo 12, ele fala sobre a diversidade de dons que são distribuídos pelo Espírito Santo. No capítulo 13, ele fala sobre o amor que deve permear toda a vida do cristão. No capítulo 14, ele estabelece a ordem na execução, no exercício dos dons espirituais. Capítulo 15, ele fala sobre a ressurreição, que estava sendo difundido lá a ideia de que Cristo não ressuscitou. Então Paulo precisou escrever esse capítulo para trazer à luz a realidade da ressurreição, que Jesus ressuscitou, foi feita a primícia dos que dormem, e que nós também, se dormirmos em Cristo, seremos ressuscitados para o encontro com ele. No capítulo 16, ele fala sobre ofertas, contribuições e ajuda para a obra do Senhor.
E dentre estes pontos vem essa recomendação pela qual eu li hoje. Então, diante de uma comunidade que estava com todos estes problemas, sofrendo todas essas dificuldades, o testemunho dessa comunidade não estava sendo efetivo, não estava trazendo resultado. Porque a maneira como eles estavam vivendo, a fé que tinham abraçado, não condizia com o verdadeiro cristão. Então, Paulo precisou chamar e colocar diante dele cada coisa no seu lugar e evidenciando como era. Como nos nossos dias, cada coisa precisa ser colocada no seu lugar e não se pode desprezar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para beneficiar um e prejudicar o outro, não. A palavra de Deus é igual para todos. Para o membro, para o líder, enfim, para toda a hierarquia religiosa. Não tem esse porque é para o que está no fim da linha, disciplina com rigor, exigência ao máximo. Para aquele que está no topo da liderança, não, isso aí não é nada, isso é coisa que acontece. Mas é pecado. Deus desagrada disso. Deus aborrece esse tipo de situação. Então, Paulo está orientando aqui, dizendo o seguinte: vigiai. Vigiai. Por que aconteceu todas estas coisas em meio a este povo? Porque faltou vigilância. Vigilância é o cuidado, é a prudência. É como que ficar com o olho aberto, observando as coisas com cuidado, no que falar, a maneira que agir, como proceder. Cuidado com o testemunho, para não dar um mau testemunho, para não ter um mau comportamento, porque isso vai afastar as pessoas. E quem pratica isso vai ser responsável nesta situação. Então ele disse, vigiai. Então temos que ser vigilante, vigiar contra o mal, para que o mal não prevaleça na nossa vida, que ele não encontre brecha em nós para nos atingir. Portanto, vigiai. Este foi o primeiro ponto. Segundo ponto, ele disse, vigiai, estai firmes na fé. Ou seja, permaneça firme na fé. Não duvide, não vacile, não descuide, não descaia da fé. Não volte atrás à prática antiga. Permaneça na fé. Estai firmes na fé. Quando você está firmado na fé, você está seguro diante da presença do Senhor Deus. Então este é o segundo ponto que ele disse. Primeiro, vigiai. Segundo, estai firmes na fé. Terceiro, portai-vos varonilmente. Essa é a terceira recomendação de Paulo àquela igreja. Ele disse, sejam valente, valoroso, corajoso, heróico, audacioso. Portai-vos varonilmente. Saiba o valor de um cristão. E não macule isto, não manche, mas siga por este caminho. Portai-vos varonilmente. Em quarto lugar, ele disse, fortalecei-vos. Fortalecer é fortificar-se, é cada vez mais receber ânimo, receber graça, receber encorajamento, receber fortalecimento na fé. É se posicionar diante de Deus. E a quinta recomendação, ele disse que todas as coisas devem ser feitas, fundamentadas no amor de Cristo, no amor, na caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Em tudo o que fizermos, o amor precisa estar presente. Porque a palavra de Deus diz que podemos saber e conhecer toda a ciência, mas se não tiver amor, nada vale. Podemos distribuir tudo o que temos para ajudar os pobres, mas se não tiver amor, nada feito. Então é preciso ter amor,
É preciso viver esta comunhão em amor. Quando há vigilância, firmeza na fé, um procedimento, um porte valoroso, fortalecimento e as coisas sendo feitas com amor, essa comunidade de irmãos, ela é unida, ela é harmoniosa, ela está entrelaçada, um está cuidando do outro, um está ajudando o outro, e o nome do Senhor está sendo glorificado, e a obra de Deus ela vai prosperando, ela vai crescendo, ela vai multiplicando. Porque ali estão vidas que representam com verdade e com sinceridade o Senhor Jesus e a sua palavra. Mas observe, conforme relatei de forma breve aqui, estes pontos que aconteceram naquela igreja. Agora olhamos para os nossos dias e vemos estas mesmas coisas acontecendo. E o que fazer então? Observar as mesmas recomendações que Paulo deu à igreja de Corinto, àqueles irmãos, para os nossos dias, para os nossos irmãos, para os líderes, para que eles observem estas recomendações e em tempo ainda possa fazer os ajustes necessários e seguir pela norma da palavra de Deus. E o que é que se exige de nós? Vigilância. Quando eu e você somos vigilantes, dificilmente nós vamos ser surpreendidos de alguma coisa e termos alguma queda espiritual, porque nós estamos vigiando, estamos sendo vigilantes, estamos olhando, estamos observando, estamos raciocinando, estamos analisando, vendo, com cuidado, com prudência, com oração. Vigiai. É a primeira recomendação de Paulo. Segunda recomendação, ele diz: estai firmes na fé. Não permita que a tua fé seja abalada. Não permita que a tua fé seja vacilante, oscilante. Uma hora está, outra hora não está. Não. A fé tem que permanecer aí. Estai firmes na fé. Firme. Não é como uma areia movediça. É fé. Fé é um fundamento. É como uma rocha. É algo seguro. Estai firmes na fé. Portai-vos varonilmente. Mostra o teu valor, a tua comunhão com Deus. Seja valente espiritual, corajoso, audacioso, pronto, disponível para Deus. E em quinto e quarto lugar, fortalecei-vos. Não se descuide. Sempre buscando na palavra de Deus o fortalecimento necessário para manter a postura, para manter o testemunho, para manter a vida agradável diante do Senhor. E em quinto lugar, tudo o que fizer, faça com amor. Não faça sem amor. Porque se não tiver amor, nada vai ter valor diante do Senhor. As coisas só têm valor quando o amor está presente. O amor de Deus em nós, na nossa vida. Por este amor nós somos atraídos e estamos servindo ao Senhor. Então pense bem sobre estas 5 recomendações e aqueles vários problemas que foram relatados aqui, que aconteciam em uma comunidade que aparentemente tinha tudo para dar certo. Eram chamados, separados, santificados para viver uma vida santa. Nenhum dom faltava neles, mas faltava o comportamento, faltava a prática de vida. E como é que uma pessoa vai ser usado em dons se não tem uma vida condizente? Como é que a pessoa vai trabalhar na obra do Senhor se a vida não está de acordo? Ele vai dar um mau testemunho. Então é preciso que a vida esteja ornada de acordo com a vontade de Deus, e aí então, o que esta pessoa disser, a vida vai confirmar. Porque as pessoas vão ouvir o que estamos falando e vão analisar a nossa vida se realmente aquilo acontece na nossa vida. Porque se não acontecer, nós estamos jogando palavras ao vento.
nós estamos perdendo as oportunidades. Nós estamos na porta impedindo outros de entrarem. E não é assim. Nós precisamos chamar as pessoas para que elas venham a Cristo. Mas elas precisam ver em nós a mudança que Cristo fez. Porque nós estamos falando dele. Se estamos falando dele, nós temos que demonstrar na nossa vida o que ele fez em nós e por nós. E que ele pode fazer pelas pessoas também. Ele continua salvando, continua curando, libertando, batizando com o Espírito Santo, preparando para a morada celestial, alimentando com a promessa da sua volta maravilhosa. Jesus vai voltar. Agora, o nosso testemunho tem que ser verdadeiro. Nós precisamos demonstrar diante deste povo que nós estamos vivendo com fidelidade, com seriedade e com verdade diante do Senhor. Nada de passar pano por cima, nada de enganar, tentar tapar o sol com a peneira. Não, Senhor. As coisas erradas, elas têm que ser tratadas. E tem que haver arrependimento e confissão, para que então receba perdão. Porque senão vai estar acariciando um pecado na vida de uma pessoa, e esta pessoa, quando morrer, não vai encontrar com Jesus. Vai ficar longe dele. Então é melhor tratar a situação e manter o testemunho da igreja de Jesus. O testemunho da igreja, não é o testemunho da denominação. O compromisso de Jesus é com a igreja. E a igreja é de Jesus. Então, o testemunho da igreja de Jesus, nós precisamos validá-lo com a nossa vida, com o nosso comportamento, com as nossas palavras. É assim que precisamos viver. É assim que Deus espera de cada um de nós. Você está disposto a viver esta vida agradável diante do Senhor? Você está pronto a viver com vigilância? A permanecer firme na fé? E conforme diz aqui, a portar-se varonilmente como alguém decidido, valente, corajoso, diante da presença do Senhor, fortalecido no Senhor e demonstrando o amor de Deus na sua vida? Deus espera isso de mim. Deus espera isso de você também. Deus espera isso de todos nós. Estejamos prontos, estejamos dispostos a colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e viver para a glória dele, observando estas recomendações que nos foram deixadas pelo apóstolo Paulo, que ele recebeu pelo Espírito Santo e deixou escrito para o nosso ensino. Sigamos por essa estrada. Ela vai levar-nos cada dia mais próximo a Jesus, mais perto do céu, mais perto da glória de Deus. Que eu e você tenhamos sabedoria de Deus e graça para seguirmos por este caminho até o fim, na presença do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.